Olá a todos, olá a todas, bem-vindos, queridos alunos. Eu sou a professora mestre Yara Fontes e a partir de agora nós estaremos juntos para falar aí das seguintes disciplinas, né? Psicologia das relações humanas, introdução à enfermagem, biossegurança, ética em saúde e higiene e profilaxia. Nós vamos iniciar, então, essa jornada com a disciplina de biossegurança. E antes, de falarmos mais a fundo, dessa importante ciência, nós precisamos saber o seu conceito. Então, o que seria biossegurança? Então, biossegurança ela é um conjunto de ações voltadas para prevenção, minimização ou eliminação de riscos. E esses riscos, eles são inerentes às atividades desenvolvidas na área da pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços. E a biossegurança, gente, ela tem por objetivo a saúde do homem, dos animais e a preservação do meio ambiente e, consequentemente, a qualidade dos resultados inerentes a essas atividades laborais. Então, assim, a biossegurança, ela objetiva, de uma forma direta, o quê? A prevenção, a prevenção contra um contato direto, com agentes infecciosos. Ela também tem por objetivo precaver e minimizar os riscos que os profissionais, eles lidam diariamente quando eles estão ali desenvolvendo as suas atividades laborais. Ela também tem por objetivo a proteção e a segurança da saúde do trabalhador e é dever, da equipe de enfermagem estar capacitada para aderir às medidas de biossegurança. Então, como a biossegurança surgiu no Brasil? Então, a Política Nacional de Biossegurança, ela veio, através da Lei 11.105, de 25 de março de 2005, e ela vai abranger um campo específico da saúde pública e privada, tá? E o que é que ela vai regular? O que é que ela vai regulamentar? Então, ela tem por objetivo promover e proteger os direitos e proteção à saúde das pessoas no seu exercício de trabalho, certo? Então, destacando algumas normas, dessa lei, nós vamos destacar, então, a NR, ou Norma Regulamentadora número 32, que ela estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à saúde e a segurança dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Então, vejamos, alunos, que essa norma ela é específica, para proteção da saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, certo? Já a norma regulamentadora número 6, ela vai tratar dos equipamentos de proteção individual, que são dispositivos que devem ser utilizados individualmente e que eles têm por objetivos protegerem a saúde do trabalhador contra os riscos que eles lidam ali no desenvolvimento das suas atividades laborais, certo? A gente vai já falar sobre os equipamentos de proteção individual. Então, a Comissão de Biossegurança, ela é uma comissão, que deve se fazer presente em alguns estabelecimentos de serviços de saúde e elas têm por objetivo construir, as regras de biossegurança, um regulamento interno, ela cria esse regulamento e ela deve fazer com que esse regulamento seja cumprido, tá? Então, nesse regulamento interno, o que é que tem que ter? Essa comissão ela tem que descrever os cuidados relativos aos aspectos de biossegurança,
ela tem que estabelecer a rotina dos procedimentos de controle de doenças transmissíveis e ela tem que manter o registro das ocorrências relativas à doença, né? Além de também manter em registro os casos de acidentes de trabalho, né? Que envolvam, por exemplo, perfuro cortantes, tá? Então, essa comissão de biossegurança em saúde, ela deve participar, né? Quais são os deveres dela? Ela tem que participar e acompanhar nos âmbitos nacionais e internacionais as reformulações, as atualizações nas normas de biossegurança e, obviamente, trazer, né, essas atualizações para o seu regimento interno. Ela tem que fazer um levantamento e análise de questões referentes à biossegurança, visando identificar seus impactos e suas correlações com a saúde humana. Ela deve propiciar, né, um debate público sobre a biossegurança, né? E isso vai acontecer através de reuniões internas entre seus trabalhadores e também abertos à comunidade. Ela deve estimular a integração de ações dos diversos órgãos do Sistema de Saúde, do Sistema Único de Saúde, o SUS, nas questões de biossegurança em saúde, e ela deve assessorar nas atividades relacionadas à formulação, à atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança. Sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs, o que são eles, né? Então, eles são elementos, né, de utilização, de uso individual, e eles têm por objetivos proteger o profissional, né, a saúde do profissional, durante ali o desenvolvimento das atividades laborais. Né? Então, ele vai proteger o profissional do contato com agentes biológicos, químicos e físicos ali no seu ambiente de trabalho. Quais são, né, esses principais equipamentos de proteção individual? Então, nós vamos começar destacando a luva, né, que é muito conhecida. E a luva, ela tem por objetivo o quê? Prevenir, né, que o trabalhador ele entre em contato direto com, por exemplo, um material biológico. Então, ele vai proteger ali as mãos, a pele e aqui, né, uma parte do antebraço contra esse material biológico, tá? Todo trabalhador de serviço de saúde, ele deve utilizar um par de luvas, certo? E essas luvas, a cada procedimento, ela deve ser trocada, né? Ou a cada procedimento, ou a cada novo paciente, né, que vai ali usufruir dos serviços. As luvas, elas precisam ser trocadas e, portanto, descartadas, né, em um lixo específico para elas. E durante, né, na verdade, entre a troca de uma luva por outra, deve-se fazer o quê? A higienização das mãos, tá? Gente, até lembrando que no caso dos EPIs, como luvas, máscaras, é obrigação do empregador fornecer os EPIs inerentes àquela atividade desenvolvida por seus trabalhadores, tá? É obrigação do trabalhador utilizá-los de forma correta e também é dever do empregador, além de fornecer, né, monitorar para saber se os seus trabalhadores estão ali utilizando, tá? Então, além das luvas, né, as luvas a gente tem diversos tipos de luvas, diferentes materiais. Então, látex, neoprene, PVC, PVA e nitrílica são os materiais mais comumente que nós encontramos no mercado. Né? Então, as luvas de látex, que são as mais conhecidas, elas são boas para o contato com produtos à base de ácidos e bases diluídas, só que elas não são muito boas para trabalhos que envolvam solventes orgânicos. Já a luva de neoprene, né, ela é boa para atividades que lidem diretamente com ácidos e bases, peróxidos, hidrocarbonetos, alcoóis, fenóis,
e ela é ruim para solventes aromáticos e halogenados. Já as luvas de PVC, ela é ótima para trabalho com ácidos e bases, ruim para a maioria dos solventes orgânicos. A de PVA, ruim para soluções aquosas e boa para solventes aromáticos e halogenados. E a de nitrílica é bom para a maioria de solventes orgânicos, ácidos e bases. Lembrando, como eu falei anteriormente, né, as luvas de látex são as mais utilizadas no ambiente de trabalho e alguns, né, profissionais, eles acabam ou possuem uma alergia ao látex. Nesse caso, né, para estes profissionais deve ser direcionada uma luva com outro tipo de material, como por exemplo a de nitrílica. Já as máscaras, né? As máscaras são EPIs que visam a proteção das vias aéreas e da mucosa oral, certo? Então, ela vai proteger essas duas regiões, né? Durante ali a realização dos procedimentos, evitando que essas regiões entrem em contato com respingos de produtos químicos ou até mesmo de respingos que contenham ali agentes patológicos, certo? E também com fluidos corpóreos. Então, os principais tipos de máscaras são as máscaras de TNT, né? Que ela evita aí, né, um contato dessas vias e ela é composta principalmente de grânulos de resina de polipropileno, né? Unidos de processo térmico. Ela é um material inerte, ela é um material que é uma boa barreira contra a passagem de micro-organismos. Então, a eficiência de retenção bacteriana das máscaras de TNT é de 99,8%. Né? Então, ela é uma barreira muito boa aí contra a passagem desses patógenos para as vias aéreas de quem as está utilizando, tá? Lembrando que as máscaras de TNT, elas são descartáveis, né? Então, ali após um procedimento, ela deve ser descartada e substituída por outra, tal quando elas são, né, aí sofrem algum tipo de sujidade, né? Quando elas são contaminadas, elas também precisam ser descartadas e substituídas. Já a máscara de N95, ela também, né, tem por objetivo a proteção das vias respiratórias em ambientes hospitalares, tá? Principalmente na prevenção de disseminação de alguns aerosóis, certo? Só que a eficiência dela é maior do que as máscaras de TNT. Nesse caso, ela vai proteger, por exemplo, contra patógenos que são graves, né? Como o Mycobacterium tuberculosis, o vírus do sarampo e o vírus do H1N1 e do influenza tipo A, certo? E as máscaras de inalação? Elas são feitas também de polipropileno, tá? E o diferencial dessas máscaras com relação às outras máscaras é que após o seu uso, elas podem ser lavadas com água e sabão e colocadas em imersão com ácido paracético a 1% e deixadas aí por 15 minutos. E após isso, elas podem, né, ser enxaguadas e depois secadas. E após isso, elas podem ser reutilizadas. Já os jalecos, né? É um EPI que eu acredito que vocês já conheçam, né? Já devam ter visto muitos profissionais utilizando, né? Então, o jaleco, ele tem por objetivo o quê? Proteger a região aqui do tronco, tá? A pele, proteger a roupa que o profissional também está utilizando, proteger aqui os membros superiores, né? E essa região aqui das coxas, tá? Então, além de proteger a pele né, ele também irá proteger a roupa do profissional.
certo? Um ponto importante com relação aos jalecos é que os jalecos só devem ser utilizados em ambiente laboral, né? Então, é totalmente contra as normas de biossegurança você passear por aí de jaleco, né? Sair na rua ou andar em um transporte público ou no seu com o jaleco. Jaleco, ele é, né, um equipamento que deve ser utilizado apenas no seu ambiente de trabalho, apenas quando você estiver em exercício, certo? E aí, o jaleco, ele vai proteger, né, contra a exposição de materiais biológicos e químicos. Nós temos dois tipos de jaleco, basicamente o de algodão ou de qualquer outro material sintético, e os jalecos de TNT, né? A diferença é que no caso do jaleco de algodão ou de outro material sintético, ele pode, né, ser reutilizado. Então, após o seu uso, né, você vai ali fazer a lavagem dele, lembrando que ele deve ser lavado separadamente das demais roupas de uso pessoal, tá? Ele deve ser transportado em um saco impermeável. E a confecção dele é geralmente de um tecido como algodão ou de outro tecido ali de material sintético. Ele vai conter o colarinho, as mangas são longas. Lembrando que o ideal é que aqui na região do punho, né, se deva colocar uma espécie de elástico para prender, né, essa manga do jaleco ali no seu punho. Isso evita, né, que durante ali suas atividades no ambiente de trabalho, você acaba ali ocasionando algum tipo de acidente. E o tamanho do jaleco? Então, segundo as normas, o tamanho ideal do jaleco é que ele fique ali rente, né, igualado com o joelho do trabalhador, tá? Ele não pode ser curto demais e também nem longo demais, certo? Já o jaleco de TNT, ele é um jaleco que ele é feito de TNT e que ele é descartável, tá? Ele também oferece a proteção à pele e às roupas do trabalhador. Ele é feito de um material que retém, né? Não deixa ali passar um fluido biológico ou outro, né? Material químico, tá? E no caso, quando, né, a cada procedimento ou troca de paciente, ou quando esse jaleco ele sofre algum tipo de sujidade, ele deve ser descartado e trocado por outro. Os óculos, né, os óculos nitro de segurança, eles vão, né, proteger essa região dos olhos contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e contra também respingos de produtos químicos e fluidos biológicos, certo? Já o gorro também é produzido por TNT, né? Ele serve para a proteção aqui dos cabelos, tá? No caso, os cabelos, eles devem estar presos, principalmente as mulheres que possuem aí cabelos mais grandes, maiores, né? De um tamanho maior, elas devem prender o seu cabelo e aí coloca o gorro, né, por cima e ele vai cobrir aqui a região dos cabelos e também as orelhas, tá? Então, ele vai ali proteger contra respingos e aerosóis, certo? E para você retirar o gorro, você basta ali puxar na parte superior central e descartá-lo em um recipiente apropriado. O propé, ele também é feito de TNT, ele é utilizado com sandálias e sapatos abertos, só que ele não permite ali uma proteção adequada, tá? E por conta disso, o seu uso não é ali permitido, principalmente em laboratórios e clínicas. Nesses ambientes, o ideal é que os trabalhadores em serviços de saúde utilizem sapatos fechados, tá? O uso do propé está mais restrito a ambientes cirúrgicos e no centro de material esterilizado.
E com relação à higienização das mãos. Então, você, trabalhador, né, futuro trabalhador de saúde, você vai higienizar suas mãos antes e após atividades que envolvem, né, algum tipo de contaminação. Durante, né, aliás, antes do início e após o término do seu turno de trabalho e também entre um atendimento de cada paciente, tá? Você vai também lavar suas mãos antes de calçar luvas e após removê-las, tá? E vocês também irão utilizar luvas quando suas mãos forem contaminadas ali por um produto químico ou biológico. Nesse caso, é um exemplo de acidente. E como vocês irão higienizar as mãos de vocês, né? Qual a técnica de higienização, a técnica correta? Então, primeiramente, vocês irão abrir a torneira para molhar as mãos, tá? Depois vocês vão colocar uma quantidade suficiente de sabão líquido, né? Ali na superfície de uma das mãos, tá? Vai colocar ali a quantidade recomendada pelo fabricante. E aí você vai iniciar, né, essa higienização propriamente dita, ensaboando as palmas das mãos. E você vai fazer isso através da fricção entre elas. Após essa fricção das palmas das mãos, você irá, né, esfregar a palma de uma mão contra o dorso da mão contrária, né? Então, se você utilizar a palma da mão direita, você vai esfregar o dorso da mão esquerda, principalmente focando aqui entre os dedos. E após isso, você vai fazer o contrário. Depois você vai entrelaçar os dedos, né, e frixar entre os espaços interdigitais, certo? Entre os dedos, nesse espaço entre os dedos. Após isso, você vai esfregar o dorso dos dedos de uma mão contra a palma da outra, né? Segurando assim os dedos com movimentos de vai e vem. E após isso, você vai fazer o mesmo procedimento com a mão contrária. Em seguida, você vai esfregar o dedo, né, o polegar de uma mão, né, com auxílio da palma da mão contrária, né? Então, aqui nesse caso, eu estou pegando a palma da mão direita, esfregando o polegar esquerdo, e após isso, eu repetirei o mesmo movimento, né, que é um movimento circular, de forma contrária, tá? E aí, por último, por penúltimo, quer dizer, você irá friccionar a polpa dos dedos, né, a polpa digital, ali contra a palma da mão contrária, certo? Como se estivesse fechada em forma de uma concha, e em seguida você vai repetir o movimento contrário, né, com a outra mão, né? E isso em movimento circular. E por último, você irá, né, esfregar o punho. No caso aqui, eu estou utilizando a minha mão direita para esfregar o punho da minha mão esquerda, né, em um movimento circular, e eu farei isso de forma contrária. E, enfim, você vai abrir a torneira, né, lembrando que como você já higienizou sua mão, não é ideal que você toque com a mão já higienizada na torneira. Então, você vai utilizar, como mostra aí a imagem, o seu cotovelo para abrir a torneira. E aí, você vai retirar, né, o excesso de sabão, tá? E em seguida, você vai secar as mãos com papel toalha e depois secar o punho com esse papel. E posteriormente, você irá descartar o papel toalha utilizado em um resíduo comum. Gente, a saúde do trabalhador, né, ela está intimamente relacionada com a forma que esse trabalhador executa o seu trabalho, tá? Então, pode não parecer, né, ou muitas vezes, diante da correria do dia a dia, né, a gente não percebe o quanto
o desenrolar do seu trabalho afeta a sua saúde, tá? Então, a saúde do trabalhador, ela é uma área da saúde, né? Um ramo específico da saúde e também do direito trabalhista, que ele tem por objetivo proteger a saúde do trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho, tá? Anualmente, vários trabalhadores adoecem e morrem por conta das atividades relacionadas, das atividades desenvolvidas por ele em seu ambiente laboral, certo? E aí nós temos diversas exposições ocupacionais, e isso está diretamente relacionado com a atividade desenvolvida por esse trabalhador. No caso aqui dos profissionais da enfermagem, né, as exposições mais comuns são as exposições percutâneas, que são lesões provocadas por instrumentos perfuro-cortantes, que é o caso da agulha, do bisturi e de vidrarias. Exposições em mucosas, que, por exemplo, pode acontecer ali durante, né, uma atividade, respingar um fluido biológico no olho do trabalhador, no nariz, na boca ou na sua genitália. E também temos as exposições em pele não íntegra, que é o caso das dermatites, né, que são ali algumas alergias na pele, certo? E isso pode ser, inclusive, desenvolvida pelo uso de alguns EPIs. Então, se faz necessário ressaltar que o trabalhador de serviços de saúde ele deve ter a máxima de atenção durante a realização de procedimentos, inclusive de procedimentos invasivos, tá? É importante ressaltar que os trabalhadores jamais devem usar o dedo como anteparo durante a realização dos procedimentos que envolvam material perfuro-cortante, tá? Aquilo ali pode ser pode, né, acontecer algum tipo de deslize e acabar, né, sofrendo uma perfuração, um acidente de trabalho. O trabalhador ele nunca deve reencapar, entortar, quebrar ou desconectar a agulha da seringa. Ele não deve utilizar agulhas para fixar papéis. Ele deve descartar agulhas, scalpes, lâminas de bisturi, vidrarias, mesmo que estéreis em recipientes rígidos. Ele deve utilizar os EPIs, né, que são próprios das suas atividades, e ele deve sempre utilizar sapatos fechados de um material resistente, como couro ou material sintético. Após exposição em pele íntegra, né, se caso acontecer um acidente, o trabalhador ele deve lavar, né, o local com água e sabão ou solução antisséptica com detergente, né, principalmente se o acidente for percutâneo. Nas exposições de mucosa, né, ele deve lavar essa região, né, a mucosa, com água ou solução salina fisiológica. No caso de acidente percutâneo, é importante também não espremer o local ferido, né, porque isso vai só aumentar a área exposta. E também não devem ser realizados procedimentos que aumentem a área exposta, né, tais como os cortes e injeções no local em que foi ali ou esteja próximo do local em que aconteceu o acidente. Para fechar essa parte de saúde do trabalhador, é importante destacarmos e falarmos sobre a imunização, né? Então, a imunização ela é uma parte importante dos programas de ocupação, né? Os programas ocupacionais de controle de infecções no setor de saúde. O que acontece? Nós sabemos que existem, né, atualmente muitas vacinas que protegem os indivíduos contra determinados patógenos. Os trabalhadores da área da saúde, eles estão muito susceptíveis a essa exposição. E essas vacinas são, né, fornecidas pelo nosso Sistema Único de Saúde. Então, é importante que cada trabalhador ele se conscientize da importância de atualizar a sua caderneta de vacinação, né? Então, vacinas como a de hepatite B, ela está aí disponível e deve ser tomada pelos trabalhadores de saúde. A vacina de gripe, né, de Covid, que anualmente tem aí
as campanhas para serem tomadas pelos trabalhadores de saúde. O trabalhador de saúde ele é um grupo de risco, né, por conta das suas atividades. E é importante também que o empregador ele também oriente os seus trabalhadores a atualizarem essa caderneta, né? Lembrando, gente, que o uso das vacinas ela é eficaz, tá? E relevante. E que pode aí prevenir aí contra a aquisição de doenças que seriam perfeitamente, né, evitadas caso o trabalhador esteja aí com a sua caderneta atualizada, certo? E para finalizar, nossa aula de biossegurança, nós vamos falar sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos em saúde. Então, o que acontece? Todo estabelecimento de serviço de saúde, ele produz lixo, tá? E, dependendo, né, das atividades promovidas, dos serviços promovidos por esse estabelecimento, ele vai produzir diferentes tipos de lixo. Por que é importante esses estabelecimentos fazerem esse tipo de programa? Gente, um lixo que não é descartado da forma correta, ele é um poluidor, ele irá afetar o meio ambiente e irá afetar a população em geral que vive naquela cidade. Então, é essencial, é de responsabilidade dos estabelecimentos de serviço em saúde, públicos ou privados, fazerem esse documento de gerenciamento de resíduos sólidos em saúde, tá? E assim eles conseguirem gerenciar, né, e descartar de forma devida o lixo que é produzido por eles, tá? Então, existe uma classificação, né, desses lixos e para cada classificação vai existir uma forma correta de gerenciar internamente e externamente esse lixo, né? Então, os resíduos classificados no grupo A são resíduos potencialmente infectantes, como é o caso das sondas, curativos, luvas de procedimento, bolsa de colostomia. E esse lixo, esses resíduos, eles devem ser descartados em lixeiras revestidas com sacos brancos, tá? Já os resíduos do grupo B, eles são resíduos químicos, como, por exemplo, fixadores de raio-x, a base de prata, reveladores. E esses resíduos, eles devem ser descartados em galões coletores específicos. Já os resíduos do grupo C são do tipo radioativo, né? Então, os locais de saúde que trabalham com raio-x, com tomógrafo, com aparelho de ressonância magnética, eles geram lixo radioativo, né? Como é o caso do cobalto, do lítio. E aí, esse material ele deve ser descartado em caixas blindadas. E essas caixas têm que conter o símbolo de lixo radioativo, de risco radioativo, né? Que é o que, como está mostrado aí na imagem logo abaixo. Já os resíduos do grupo D são resíduos comuns, como papel, copo, marmitex, garrafa, fraldas, e eles devem ser descartados em lixeiras revestidas com saco preto, como vocês veem aí na imagem, que é indicativo de que é um lixo que não tem nenhum tipo de perigo, né, como os demais. E os do grupo E são resíduos perfuro-cortantes, como é o caso das agulhas, lâminas de bisturi, frascos e ampolas de medicamento. E esses resíduos eles são descartados em um coletor específico, né, que tem esse design feito de material de natureza de papelão, são amarelos, tem o símbolo de risco biológico e eles são montados, tá? E nesse Descarpax, ele tem ali o nível, né, indicando até que nível esses resíduos devem ser armazenados.
Quando eles chegam nesse nível, esse Descarpax deve ser fechado e encaminhado para a sua coleta. E outro Descarpax deve ser montado e deve substituir o que já está cheio, certo? Bom, meus queridos alunos, então nós vamos chegando aqui ao final da nossa aula de biossegurança. Espero que vocês tenham gostado e eu desejo aqui uma boa rotina de estudos. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula. Até mais!